Hoje falaremos sobre Hebreus, capítulo 7. Eu coloquei um tema, ele ficou um pouquinho pequeno. Vamos ler todo mundo junto esse tema, Jesus? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Jesus, o sacerdote Para ensaio ficou muito bom. Mas agora vamos para valer, eu quero ouvir sua voz. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Jesus, o sacerdote eterno. Gente, isso aqui é fantástico. A minha expectativa é que Deus fale com você como Ele falou comigo sobre esse texto. Vamos falar hoje sobre o sacerdote, o principal sacerdote, não sacerdote humano. O texto inteiro vai falar sobre o sacerdócio de Cristo, que também se faz a comparação com o sacerdócio também de um homem natural. Nosso ensinamento de hoje será trabalhado por 4 tópicos. Você pode ler o primeiro comigo? Você consegue? 1, 2, 3 e... O encontro misterioso. Isso aqui é fantástico, viu? Vamos falar sobre esse encontro misterioso, que está entre o versículo 1 até o versículo 3. O segundo tópico, vamos lá? Melquisedeque, um sacerdote superior. Ele também está entre o versículo 4 até o 10. O terceiro tópico, vamos lá? O novo sacerdote e o novo caminho, que está entre o versículo 11 até o versículo 20. E o quarto, o sacerdote superior a todos, que está entre o versículo 25 e 21 a 25. E para fechamento, que foi o tema que eu utilizei. Esse eu quero ouvir você falar bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Jesus, o sacerdote eterno. Esse está entre o versículo 25 a 28. Esse texto ele é fantástico, de Hebreus 7. Ele é muito dividido. Se for para a gente pontuar, terá 5 divisões que iremos comentar. E eu tenho certeza que serão 5 divisões que vai transformar primeiro a mim e também a todos nós que estamos aqui. Um encontro misterioso, que está no versículo 1 ao 3. Pode passar, por favor. Eu gostei dessa exposição de William Barker. Ele diz assim: Melquisedeque era um homem que chega do céu, nada se diz da sua vida, nada se diz da sua vida, do seu nascimento, morte e ascendência. Simplesmente chega. Isso que é interessante. Abençoa Abraão e logo desaparece do mesmo estrado da história, com a mesma inexplicável rapidez que chegou. Esse texto, especialmente que o autor de Hebreus, ele é muito... Às vezes eu creio que foi Paulo que escreveu aqui pela didática. A didática do escritor aos Hebreus é muito dinâmica, a ponto de pegar o Antigo Testamento, desenrolar ele, a sua história, e depois de desenrolar a história, ele fala assim, ó, você está vendo essa sombra? Esse aqui é Cristo. Você está vendo essa situação? Aí ele traz de novo, esse aqui é Cristo. Você está vendo isso que ainda nós não vivíamos antes? E ele traz de novo, isso aqui é Cristo. Em todos os capítulos do livro de Hebreus, ele traz essa dinâmica. História, que antes era sombra, e revelação na pessoa de Jesus. E o autor trabalha com isso, que esse texto em especial está em Gênesis 14, não precisa abrir. Gênesis 14, versículo 17 e 20, também Salmo 110, versículo 4, comenta sobre esse homem chamado Melquisedeque. Eu peço, por favor, que a sua Bíblia esteja aberta, tá? Nós iremos comentar sobre ela. O versículo 1 ao 3 está escrito assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança aos reis, e o abençoou, para que também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Essa interpretação é no nome desse homem chamado Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dia, nem fim da existência, entretanto, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui começa a falar sobre esse homem, o Melquisedeque. Abraão estava sobre uma guerra, e ao voltar com os despojos de ganho dessa guerra, ele encontra com Melquisedeque. Esse encontro aqui, por isso que ele é chamado um encontro misterioso. A Bíblia comenta aqui nesse texto
que não se ouviu falar antes de Melquisedeque. É um homem que não tem história, que não tem início de vida, o início da sua existência, não tem genealogia, não sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, não se tem noção de quem ou da onde ele veio. Só sabe de uma coisa: o nome dele é Melquisedeque, que significa rei da justiça e rei da paz. Isso é suficiente. Isso é suficiente. E aqui nesse encontro com Abraão, ele faz algo novo, que ainda não era instituído. Primeiro, ele encontra com um homem misterioso. Eu penso que Abraão, quando encontrou com esse homem, entendeu-lhe como uma imagem angelical. Por quê, Lucas? Qualquer um de nós aqui que encontrasse com qualquer pessoa que você não sabe história, não sabe quem ele é, de onde veio, não sabe nada, você vai dar dízimo para ele? Ou você vai perceber que ali há uma presença real e você tem uma necessidade de fazer algo em forma de gratidão? Se nós analisarmos na Bíblia, todos os momentos especiais em que houve uma revelação angelical, todas as pessoas que participaram dessa experiência, o que eles fizeram? Deram ofertas. Não, vou preparar um bolo, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer uma tenda, eu vou organizar algo, eu vou fazer algo. Quando eu vejo Melquisedeque, eu encontro a mesma situação. Homem sem história, homem sem contexto, um homem que apenas chegou. E Abraão já chegou diretamente e dizimou. Seria a mesma forma de chegar um homem aqui na igreja e falar: olha, o meu dia hoje foi bom, pega, vou te dar essa oferta de gratidão. Não foi por causa de Melquisedeque, mas a história aqui, o centro não é o Melquisedeque, mas sim Deus. Esse homem chamado Abraão olhou para Melquisedeque, entendeu como uma essência ou uma pessoa angelical e falou: eu vou honrar a Deus pelo que eu tenho, porque Ele me deu esse dia, eu terminei com êxito, eu terminei com vitória, e eu vou dizimar, porque Deus foi fiel no meu dia de hoje. Até se ele não fosse, devíamos fazer isso também. Ele entendeu. Ele fez essa atitude. No versículo 1 ao versículo 3. Antes de começar esse segundo tópico, o autor também diz assim, no versículo 3, com a sua Bíblia aberta, eu quero pegar esse ponto antes de passar para o próximo. Diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim da existência. Entretanto, feito à semelhança de quem? Do Filho de Deus. Há teólogos que comentam, e também o texto aqui deixa uma clareza, que essa pessoa também era Jesus, que foi uma representação de Jesus. O autor aos Hebreus tipifica Melquisedeque como Jesus. E tem outros teólogos que, ao estudar, eles dizem que essa pessoa é Jesus Cristo que chegou. Jesus Cristo como uma presença, ou apenas uma essência de um anjo. Só sei de uma coisa: esse Melquisedeque, ele tinha a semelhança do Filho de Deus. Ele era diferente. Ele tinha uma essência diferente. Ele tinha uma atitude diferente, uma personalidade diferente. E isso Abraão percebeu. Sabe, eu olho para mim, eu olho para a igreja, eu olho para os irmãos. E eu peço a Deus que eu tenha também essa perspectiva com outras pessoas. Vejo Deus nele e tento ter alguma iniciativa especial. Eu peço a Deus que quando as pessoas olhem para mim, vejam Deus e também percebam a perspectiva especial. Eu acho que essa tem que ser a perspectiva cristã, do cristão que tem o Espírito Santo. Chegou, algo novo acontece. Mesmo no meio do caos, tem que haver a paz aonde estamos. Tem que a paz do Senhor chegar antes de nós. Isso aqui é importante. A paz do Senhor tem que chegar antes de nós. E se chegar lá e não tiver a paz, nós como cristãos temos que ser promotores de paz. Melquisedeque foi chamado promotor de paz, a ponto de ser chamado rei de paz e rei de justiça. Não há como ter paz sem justiça. Esse tem que ser o nosso olhar cristão, o nosso princípio cristão, para mim e também para você. Tem que ser o nosso foco. Aí mesmo,
Vamos ler junto comigo o segundo tópico? Alguns eu vou passar rápido e outros eu vou reforçar sobre o assunto, que ele é muito importante. Vamos lá? Vamos ler junto comigo? 1, 2, 3 e... Melquisedeque, um sacerdote superior. Aqui, o autor aos Hebreus, ele comenta Melquisedeque como um sacerdote. Como alguém chamado por Deus, alguém trazido da parte de Deus para um propósito estabelecido. Mas ele fala, ele traz sobre não o homem Melquisedeque, não a situação do dízimo, mas ele deixa comentários sobre o sacerdócio. Esse capítulo 7 inteiro vai comentar sobre, se nós fôssemos resumir Hebreus 7, seria um homem que é sacerdote, iniciou antes mesmo da lei sacerdotal, a ação sacerdotal, que era superior à lei, Jesus como sacerdote, Jesus como sumo sacerdote. Resumindo, sacerdócio é o assunto central, é a chave desse assunto de Hebreus capítulo 7. E o autor aos Hebreus começa a falar, olha, esse homem, ele é um sacerdote superior. Ele é um sacerdote diferenciado. Por que superior? O versículo 4 a 10 diz assim, considerai, pois, essa grande, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, não é à toa que o autor aos Hebreus falou sobre isso, o patriarca, trouxe à tona de quem ele era, de quem era Abraão, o patriarca. Pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora essa descendência descendido de Abraão. Entretanto, versículo 6, entretanto, aquele cuja genealogia não se incluiu entre estes que recebeu o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Versículo 7, evidentemente é fora de qualquer dúvida que é inferior o abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, a quem recebe dízimo, porém ali, aquele a quem se testifica que vive. E por assim dizer, também de Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão. Versículo 10, porque aquele ainda que não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Aqui o autor começa a falar, olha, Abraão encontrou-se com Melquisedeque, teve um encontro especial. Ali ele pegou seus despojos e dizimou uma grande parte, entregou-se como parte. E ele fala, o Abraão, ele era o quê? Patriarca. Fale comigo, patriarca. O autor aos Hebreus deixa claro, olha, o homem a quem nós endeusamos é o homem a quem vocês têm por cabeça, o homem que vocês têm sob superior, que é Abraão, que é patriarca, o que iniciou a história dos hebreus, o que iniciou tudo, o que Deus chamou e fez uma nova nação, e dessa nova nação instituiu Israel, e nós hoje somos chamados, eleitos por Deus aqui. Acima dele tem outro homem. Acima dele tem outro homem, porque o abençoado é inferior ao abençoador. Ele fala, olha, por que superior? Aí entra uma questão, Lucas, por que ele é chamado superior? Porque ele é pontificado como superior. Primeiro, receptor do primeiro dízimo. A primeira declaração do dízimo aqui, inicialmente, foi com esse homem, o que recebeu o dízimo. Não é à toa que está lá em Gênesis 14, no início. Ali iniciou, começou dele. Então, interessante que é em Números que começa a falar sobre dízimo, porém que instituiu o dízimo. A quem ia receber, os levitas teriam essa recepção, eles recebiam, eles dividiam, eles faziam a participação pessoal e a participação consagrada a Deus, a ponto de eles não terem herança na terra em que eles iriam alcançar, porque a herança deles era o Senhor. Então havia a sua participação e o dízimo era para ser recebido pelos levitas, não por outras pessoas. Porém, Melquisedeque inicia tudo. Melquisedeque aqui é colocado
como superior a Abraão, porque ele foi iniciado. Essa pontificação do dízimo. Também porque é superior à lei, versículos 5, 6 e também do 8 ao 10. Aqui deixa claro, a lei iniciou, instituiu, foi colocado como dízimo, porém, ele é antecessor à lei. Opa, aqui é forte demais, igreja. Você não tem ideia que o autor aos Hebreus está querendo trabalhar aqui. A igreja naquela época, a lei era revigorada, a lei era aplicada, a lei era pesada. Não é à toa que Jesus questiona os fariseus porque botava duras leis em cima dos homens, a ponto de nem mesmo eles carregarem. E Jesus deixa claro, diz, olha, vocês fazem esses homens 2 vezes filhos do inferno, porque um põe um peso que vocês não conseguem carregar. E eles padecem. E aqui, como a lei era tão vista, tão obedecida, e tão rigorosa, e tão enaltecida, o autor aos Hebreus fala, olha, está vendo essa lei que vocês adoram, está vendo essa lei que vocês põem lá no alto, está vendo essa lei que vocês deixam de ter humildade com o irmão, mas a lei é superior? Eu te digo algo, esse homem é superior à lei, porque ele veio antes da lei, foi obedecido e chamado por Deus a ponto de chamado parecido à semelhança do Filho de Deus. Penso eu que foi uma grande afronta. Penso eu que aqueles homens daquela igreja, naquela situação, os leitores dessa carta, eles ficaram tipo assim, e agora? O que nós vamos falar? E agora? O nosso carro-chefe é a lei. Esse homem está acima da lei, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos escutar, vamos ler. E também o versículo 7 diz, olha, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, o autor aos Hebreus, ele pega Abraão, que está lá no alto, põe um pouquinho aqui embaixo, e põe Melquisedeque lá em cima. Põe ele lá em cima. Fala, olha, esse homem é chamado sacerdote, a ponto de ainda não existir a instituição sacerdotal ainda. Esse homem é sacerdote. Ele antecipou muitas coisas. Antecipou a instituição do dízimo, antecipou a instituição do sacerdócio. Ou seja, ele antecipou muitas coisas que ainda não existiam, mas ele veio. Ele veio e fez. E o escritor aos Hebreus fala, olha, Melquisedeque veio antes. Ele tem todos esses atributos. E ele é superior a Abraão. Se nós notarmos, para você ter ideia, o tanto que isso foi confrontativo para aquela época, uma das maiores acusações, todas as vezes, tentavam pegar a Cristo. E a tentativa de pegar a Cristo era colocando a lei como se Cristo tivesse blasfemado a lei. A ponto de que era tão severo quem blasfemasse a lei, porque se houvesse uma blasfêmia, era direito à morte em apedrejamento público. Então esse escritor aqui, ele era ousado, ele era diferente. Ele fala, olha, a lei que vocês adoram e matam, se necessário, este homem é superior a ela. Pode passar, por favor? E o escritor aos Hebreus começa a falar, olha, mas porém, haverá um novo sacerdote, versículo 11 ao 20, o novo sacerdote e o novo caminho. E ele começa a declarar, olha, chegará um novo sacerdote. Pode passar, por favor, e clica 3 vezes. 1, 2, 3, por favor. Mais um. Isso. Ele fala, olha, haverá algo novo. Um novo sacerdote e também um novo caminho. Porque o regime atual ali, os homens deviam obedecer à lei, está no versículo 11, era algo obrigatório, era algo de suma importância ter essa obediência severa. Tinha que obedecer. Porque a falta da obediência, o resultado seria de morte, de castigo ou de ira divina. E ele fala, olha, aqui há uma lei, os homens têm que obedecer à lei, porém, quando se há um novo sacerdote, a lei é nova, a lei muda. Eu fiquei pensativo demais com essa frase. Está lá no versículo 12, olha o que está no versículo 12, está escrito assim, ó.
Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Versículo 13. Porque aquele em quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, a quem ninguém prestou serviço no altar. Aqui eu vou parar porque o próximo é legal. Ele fala, olha, aconteceu que a lei, o sacerdócio, que é superior, que vocês endeusam, porém vocês têm que obedecer severamente, e às vezes não conseguem. E outra, se há um novo sacerdote, tem que haver um novo caminho. A lei tem que ser alterada, a lei tem que ser modificada. Que ousadia que esse autor aos Hebreus tem. Não é à toa que ele não diz quem ele é, porque confronta a base da religião daquela época. Ele confronta o sistema que foi trabalhado há anos. Ele fala, olha, isso aqui está diferente. O novo sacerdócio chegou. O novo sacerdócio entrou nesse caminho. E tem um novo caminho. Não é o caminho da lei pesada, de morte. E normalmente uma lei que ninguém consegue cumprir. Mas há de ser uma lei nova. Isso aqui confronta demais a igreja daquela época. Uma lei nova? O que é isso? Por que uma lei nova? Os tentadores, os que quiseram matar a Cristo, 24 horas tentavam interrogar a Cristo contra a lei, e Cristo falava, não, já não é tão nova, mas será assim. Já não é mais 10 mandamentos, mas eu resumo em 2. Então eles tentavam pegar também nessa posição, e o escritor aos Hebreus ele deixa claro, olha, algo novo vai acontecer. Pode passar, por favor? Passa 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, para. Ele fala, olha, há tudo novo. Há algo novo vai acontecer aqui. Eu quero ler com você, vou ler o versículo 14 em diante, com a sua Bíblia aberta. Vamos ler junto comigo? Está escrito assim no versículo 14. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu o sacerdote. E isto é ainda muito mais evidente. Quanto à semelhança de Melquisedeque, quem tinha a semelhança de Melquisedeque aqui? Jesus, está falando de Jesus. E ele tinha a semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por outro lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza. Isso aqui é muito forte, gente. Por causa da sua fraqueza e vou até que ler aqui, ó. Inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduziu esperança superior, pela qual nós achegamos a Deus. E o versículo 20. É visto como esse sem prestar juramento, pois aqueles sem juramento são feitos sacerdócio. Até aqui. Aí o autor ele fala, olha, há um novo caminho. Primeiro, esse novo caminho é gerado por um homem. Que homem é esse? Esse homem é Jesus. Da onde Jesus veio? Ele veio da sua genealogia, ele veio da sua história, ele veio do seu sangue, ele veio da sua descendência que você está aqui. Ele veio da tribo de Judá. Ele não é qualquer. Não é à toa que nós declaramos que Cristo é o leão da tribo de Judá, que é um homem diferenciado, um homem com poder, autoridade, também com ousadia. Esse homem é Jesus, o homem da tribo de Judá. E ele fala, olha, o versículo 15, esse homem que é um novo sacerdote, que tem também um novo caminho, ele tem a semelhança de Melquisedeque. O misterioso Melquisedeque que transformou, que tem uma história misteriosa sobre Abraão. Ele fala, olha, ele é igual, é a semelhança de Melquisedeque. Primeiro, ele fala assim, Melquisedeque se parece com Jesus.
Depois ele fala, mas olha, Jesus, o novo sacerdote, ele tem a semelhança de Melquisedeque. Ah, Lucas, isso aí foi uma falta de interpretação. Não, ele iniciou falando apenas de Melquisedeque e puxou um link para Jesus. Quando começou a falar de Jesus, ele puxou um link para Melquisedeque, porém, ele deixou Melquisedeque como baixo. O Melquisedeque tem a semelhança de Jesus, porém Jesus é Jesus e ponto final. E ele fala, olha, essa lei foi posta com a intenção carnal, versículo 16. Versículo 16. Constituído conforme o mandamento carnal, constituído não conforme a lei do mandamento carnal. Essa lei era a lei trabalhada naquela época, aquela lei atual. Este homem que fez um novo caminho, um novo sacerdote que abriu um novo caminho, não foi constituído sobre essa lei. Mas diz assim, mas segundo o poder da vida indissolúvel, ou seja, de uma vida que não acaba, de uma vida que não termina, de uma vida sem fim. Esse homem é Jesus, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Nele não há limite, não há espaço, não há tempo, não há hora. Ele apenas é. Antes mesmo do mundo ser formado, ele já existia. A Bíblia me diz que algo especial que eu amo, antes mesmo do mundo ser formado, já havia separado Jesus Cristo como cordeiro para sacrifício, antes mesmo de ser feito, e Deus achou graça em moê-lo. Oh, aleluia. Não estou falando de um homem qualquer. Aqui o autor aos Hebreus não está falando. Ixi, foi forte agora, até meu relógio saiu. Ele não está falando de um sacerdote comum. Ele está falando de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar um glória a Deus mais forte? É Jesus, oh glória. Ele está falando de Cristo. Ele está falando de Jesus, uma ordem superior, aquele que não é tabelado sobre a lei como uma caixinha, mas aquele que antes da lei já existia e era e fez todas as coisas. É sobre Cristo, é sobre Cristo. Versículo 17 fala que esse sacerdote é um sacerdote eterno, pela ordem de Melquisedeque. Versículo 17. Porquanto testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Um homem misterioso que não tem fim. Um homem que tem um sacerdócio, não sabe quem o ungiu, não sabe a história do ungimento do sacerdócio, do ofício, mas sabia de algo, ele era sacerdote, ponto final. Não se diz que o sacerdócio dele teve fim, ao contrário, o seu sacerdócio era perpetuamente, não havia fim, não havia limite. E Cristo foi posto como semelhança a esse, porque o reino de Cristo não há fim, é para sempre. O seu reino é eterno, não para, não se limita, não tem prisões, não tem cadeias, não tem nada, é contínuo e permanente. Esse é o reino de Jesus Cristo. Nosso chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é Jesus. Aleluia, Alice. Ele é Jesus, esse é Jesus, esse é Jesus. E o versículo 18 a 20 fala assim, olha, portanto, de um lado se revoga a anterior ordenança por causa da fraqueza e inutilidade. Minha mente quer falar mais rápido que minha boca, misericórdia. Ele fala, olha, está vendo essa lei? Vou falar numa forma aberta aqui. Ela não presta. Está vendo essa lei? Ela é inútil. Ela não tem utilidade. Por que ela não tem utilidade? Porque os que se perdiam perdão e sacrifícios, nem sabia se havia perdão, se foi perdoado. Não sabia quantos sacrifícios era necessário ser dado para que o perdão fosse suprido. Eu fico pensando, sabe, hoje que nós estamos nesse novo caminho, com o novo sacerdote, se nós pecarmos e ajoelharmos, ou em pé, ou a situação que nós tivermos, falar, Senhor, me perdoa, Jesus, tem misericórdia, me perdoa,
eu fiz isso, isso e isso, me perdoa, me limpa de novo, me perdoa em nome de Jesus. Irmãos, nós temos a segurança do perdão, nós temos a certeza do perdão, nós temos a certeza que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos a segurança do perdão, nós temos, esses aqui pela lei não tinha. Por isso o autor aos Hebreus diz, olha, essa lei é inútil, não tem utilidade, essa lei é fraca, porque ela não tem, deixando claro, não estou ignorando a lei é nada mais que uma sombra, que após a sombra, a revelação é Jesus, entenda isso. O autor Paulo deixa claro que a lei ela é boa, mas a lei me serve como um aio, como um mestre, e ela me aponta a Jesus, ela aponta o meu pecado para mim apontar a minha vida a Jesus e ser perdoado. Entenda isso, entenda isso. Pode passar, por favor. E aqui, por favor, pode passar, por favor, slide, home slide. Aqui, ele fala, depois dele dar essa, desculpe a expressão, essa porrada, ele fala, olha, essa lei não presta, essa lei não é boa, olha Melquisedeque sacerdócio, esse sacerdócio parece com Cristo, a semelhança de Cristo, porém, há um novo caminho a ser colocado, e um novo sacerdócio, o sacerdócio que é Jesus e parece com Cristo, porém, esse sacerdócio que é movimentado por leis e regras e cerimônias, consagrações, e essa lei não funcionou tão bem. Eu olho como se o autor de Hebreus, ele falava, olha, eu vou te trazer uma solução. Depois dele falar tudo isso, eu penso se ele parasse aqui, seria um nó na cabeça de muita gente. E agora? Como assim, e agora? A lei não presta, a lei é inútil, a lei é fraca. E agora? O que nós vamos fazer? E agora? O escritor aos Hebreus jogou a lei contra a própria lei. Olha tanto que isso é forte. Falou, e agora? Aí ele traz uma solução. O versículo 21, diz assim, mas esse juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependeu, tu és sacerdote para sempre. Esse é Jesus. Por isso mesmo, Jesus, pode passar o slide, por isso mesmo Jesus se tornou fiador da superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos da morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando eu olho aqui esse sacerdote, ele fala de tanta coisa, mas fala, olha, tem um novo sacerdote e um novo caminho. Porém, na lei, o sacerdote cumpria obrigações e sacrifícios. Ele tinha que sacrificar para ele, para que houvesse remissão de seu pecado, e depois da remissão do seu pecado, ele também fazia remissões pelo pecado de outra pessoa. Porém, ele não era perfeito. Mas quando eu olho para cá, para Jesus, o sacerdote superior a todos, porque Hebreus faz isso muito. Olha, isso que você acha importante, Jesus é mais. Isso aqui que você acha que é sério, Jesus é mais. Isso aqui que você acha que é superior, Jesus é mais. O autor sempre faz isso. Traz a luz de quem é Cristo sobre uma situação que eles acham que é superior. Jesus é mais. Jesus é suficiente e superior. Isso ele sempre repete. Porém, aqui chega algo que nunca aconteceu. Um sacerdote fiador. Como assim um sacerdote fiador? Essa palavra fiador, muitos de nós entendemos aqui sobre compra de casa, né? Quando a gente vai comprar
naquele carnê caríssimo, e nosso nome está petecado, né? Não está tão bem. Aí fala, seu nome, seu escolhe está um pouco embaixo e tal, seria bom você arrumar um fiador, né? O fiador é alguém que vai se responsabilizar, alguém que vai pagar o prejuízo. Como? A garantia. Se você não conseguir pagar, nós vai no outro. Ele é a sua garantia de que você pode comprar. Aqui chega o sacerdote chamado Cristo. E esse Cristo, ele se torna fiador. Por isso ele é chamado superior à aliança, superior à lei, porque o sacerdote ele apenas cumpria um ofício. Esse aqui ele fazia com o ofício em si e ele fiava a vida da pessoa. Ele era o fiador dela. Ele se pautava sobre ela. Ele tinha a garantia sobre aquela pessoa. Ele tinha a segurança sobre aquela pessoa. Esse é Jesus. Aperta, por favor, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Isso. Primeiro, ele é o sacerdote fiador, que está no versículo 21. Ele também é o sacerdote eterno. O seu reino não terá fim. O seu sacerdócio não terá limite. Ao contrário, um sacerdote permanente, contínuo. Aqui ele fala, olha, esse sacerdote que vocês falam, eles morrem. Mas esse sacerdote chamado Jesus Cristo, ele não morre. Ele não dorme. Esse guarda de Israel, que é Jesus, ele não dorme, ele não se cansa, ele está acordado e o seu reino é perpétuo. Seu reino não para, seu reino não tem fim. Esse é Jesus. Oh, aleluia. Estou quase sendo pentecostal de bater os pés aqui já. Isso é forte, gente. Não sei você, mas isso me dá uma segurança. Sabe quando você está naquela luta, né, até seu ar falta, você faz assim, sabe? É o que eu estou sentindo agora, quando eu falo desse Jesus que é o nosso fiador, sacerdote eterno. Versículo 22, 23 fala, olha, esse sacerdote, ele tem um governo perpétuo, seu governo não para, ele não vai descer um título e nem subir, ele permanece contínuo. E o versículo 25, eu quero ler com você o versículo 25. O versículo 25 diz assim, este é quem? Jesus. No entanto, porque continua para sempre ter um sacerdote imutável. Versículo 24, 25. Por isso também pode salvar todos os que a ele se chega, a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse Jesus, esse sacerdote, ele não apenas faz um trabalho, um ofício ou lei, mas ele é o resgatador. Em Jesus Cristo a salvação, em Jesus Cristo a aliança, em Jesus Cristo a resgate. A lei tentava resgatar, mas Jesus Cristo tem a certeza do resgate. Todos que se achegarem a Deus em Jesus podem ser salvos. Todos. Apenas um intermediário entre Cristo e os homens, Jesus Cristo, o justo. Não há outro. Só Jesus Cristo, o justo. E o melhor, vivendo para sempre para interceder por eles. Jesus intercede por você. Jesus intercede com o Pai por nós. Não apenas nos salva, não apenas é o penhor, ou a garantia, ou o fiador, mas Ele também intercede. Pai, olhe por eles. Olhando aqui eu lembro de João 17, que é a oração sacerdotal. Jesus ora pela igreja, ora por todos e ora por mim. Ele ora por nós. Já vou finalizar aqui. Apenas mais um slide, 2 slides, por favor. Passa um. Isso. Aperta mais uma vez. Pronto. E aqui, para finalizar, versículo 26 a 28 diz assim: com efeito, efeito de quê? Efeito do sacerdote. Quem é sacerdote? Jesus Cristo. Com efeito desse sacerdote, nos convinha um sumo sacerdote como esse. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus, fale comigo, Jesus. Como este, santo, inculpável, sem mácula,
separado dos pecadores e feito mais alto dos céus. Versículo 26, que está lá escrito. Esse sacerdote eterno tem todas essas características. Só posso santificar alguém se eu for santo e não tiver pecado. Jesus é assim. Inocente, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, separado dos pecadores e feito dos sublimes céus. Ele veio de lá. Jesus não é apenas humano, terra, mas ele veio do céu e para lá também voltou e vai levar toda a igreja para lá também. Isso é bom demais. Pode passar, por favor. Por favor. Isso, passa. Obrigado, mais uma vez. O seu ofício, ele é um sacrifício. Versículo 27 e 28, eu não vou ler. Ou eu vou ler, não dou conta não. 27 e 28, diz assim: que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens feitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi feita posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Esse Jesus, ele é o sacrifício único, exclusivo e superior. Não há outro sacrifício, não há outra obra, não há outro sacerdote, ele é único. Não existe alguém superior a Cristo, não existe alguém criado, ou se há de ser criado ainda, ele é exclusivo, exclusividade e superior a todos. Superior a todos. Passa, por favor. Eu vou só ler essa frase de William Barclay novamente, é uma outra frase, e eu vou finalizar. Vamos ler junto comigo? Você dá conta? Está pequena a letra, né? Você consegue ler? Vamos ler junto comigo? Quero ouvir sua voz bem alta, pode ser? 1, 2, 3 e... O homem de Deus, seu pecado o erigiu como barreira entre ele e Deus. O homem não tem descanso até descansar em Deus. E só Jesus é o sacerdote que pode oferecer a única oferta capaz de abrir de novo o caminho de Deus. Esse homem é Jesus de Nazaré. Só Ele. E eu finalizo aqui. Muito obrigado. Irmãos, tenha essa palavra no coração, guarde isso. De tudo que foi falado, lembre, Jesus é o sumo sacerdote, o sacerdote superior que está prontificado a perdoar o seu e o meu pecado e me levar para o céu, para a eternidade juntamente com Ele. Vamos ficar de pé? Eu acho que esse foi um culto de ensino, mas eu quero orar. Sentir Jesus nesse trem aqui.